Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos continuar nosso estudo sobre dízima periódica, nos preparando para o conjunto dos números reais, onde nós vamos entender como é a formação desse conjunto dos números reais. Porém, a gente já viu alguma coisa a respeito de dízima periódica na semana passada, ou seja, no domingo, e ao ver, nós vimos que para que aconteça uma dízima periódica, o número tem que ser um número decimal infinito, onde ele apresenta um número que se repete depois da vírgula, ou seja, uma dízima periódica. E agora nós vamos tentar entender o que é que acontece para a gente poder saber se a dízima é periódica ou um decimal exato. Então, por esse motivo, a nossa aula de hoje é dízima periódica ou um decimal exato? Vamos ver o que acontece. Então, para a gente ter, por exemplo, uma fração 13, 20, oi, Toy, fala oi para todo mundo, né? Eu sei, quando a gente monta todo o esquema para fazer a aula, o Toy já sabe e ele quer vir aqui dar um alô para vocês. Vocês podem não acreditar, mas é a verdade. E aí eu deixo ele à vontade aqui, como vocês viram, porque também eu não vou forçar, ele vai fazer o que ele tem vontade realmente de fazer. E agora ele quis cumprimentar. Então, alô para todo mundo e vamos descer? Tá bom, vamos lá. Presta atenção na aula, hein? Não fique fazendo bagunça, ok? Bom, então voltando aqui, eu tenho lá a fração 13/25. Quando eu faço a divisão do número 13 pelo número 25, eu obtenho o número 0,52. Ok, já sei que é um número decimal exato, porque nesta divisão o resultado, lá onde fica o resto, deu a operação de subtração igual a zero. Porém, tem momentos que eu preciso saber se é exato ou se é apenas periódico. E aí, nesse sentido, eu não posso fazer conta, eu não tenho tempo para fazer conta. Eu preciso responder com precisão isso. Então, qual é a regra que eu posso utilizar para poder fazer isso? Eu pego o denominador como se eu fosse fazer a operação de adição, subtração, ou seja, colocar os denominadores na mesma forma, iguais, reduzir ao menor denominador. Como aqui não é operação, obviamente, nós vamos usar o mesmo método, ou seja, a decomposição em fatores primos, para poder identificar se é decimal exato ou se é dízima periódica. E aí, no caso, eu decompondo, eu vou ter 25, que é o denominador, eu divido por 5, que é o primeiro fator primo, que divide o 25, e eu obtenho 5. Continuo até reduzir ao número 1 nessa divisão. Então, divido de novo por 5 e obtenho 1. Aí vem a regra. Quando os valores, ou seja, os fatores que eu tenho aqui na coluna da direita, forem iguais ao número 5 ou ao número 2, ou aos dois ao mesmo tempo, esse número é um decimal exato. Então, olha só se a regra vale ou não vale, né? O 25 só teve na sua decomposição fatores iguais a 5. Eu acabei de dizer, se tiver fatores iguais a 5, é exato. Olha lá, na divisão eu tive 0,52. Então, ele é um decimal exato. Então, nem sempre eu preciso fazer a continha de divisão entre o numerador e o denominador para saber se o número é exato ou não. Porque às vezes eu nem preciso desse valor. Basta eu querer saber se é exato ou se é periódico. Bom, vamos ver um segundo exemplo para ver se essa regra vale. Então, eu tenho o número 617 sobre 500. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Eu tenho que pegar o denominador e decompor em fatores primos. Então, eu começo lá. 500 é um número par, por esse motivo ele é divisível por 2. E eu começo dividindo então pelo menor fator primo que eu tenho, que é o 2. Ao dividir, eu obtenho 250. Continua sendo um número par, então eu divido novamente por 2 e eu vou obter 125. Pego o 125, que não é mais divisível por 2, porque ele é um número ímpar,
mas ele é um número divisível por 5, porque ele termina em 5. E todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Deixa eu dar uma paradinha aqui para falar para vocês. Nós temos no canal aulas que mostram os critérios de divisibilidade. Por 2, por 3, por 5, até, se eu não me engano, 11 e 12. Tá? Então nós montamos na aula todo o esquema para vocês saberem como é que se divide um número por seus fatores, e esses fatores primos vão fazendo a decomposição desse número. E esses critérios ajudam-nos a fazer essa divisão de uma forma mais rápida, sem precisar ficar testando. Porque às vezes o número que está aqui, eu fico colocando números fatores que não são divisíveis, né? E aí eu perco tempo fazendo continha. E se eu já conheço esses critérios de divisão, eu vou direto ao assunto. Como aqui agora, eu nem dividi por 3, eu já dividi por 5, porque eu já sei pelo critério de divisibilidade que todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Portanto, 125 dividido por 5 deu 25, que continua dentro do mesmo critério que acabamos de falar. Então vamos dividir por 5 e obtemos 5. De novo por 5, obtemos 1. Chegou em 1, parou. Aí eu observo na coluna da direita, eu tenho o número 2 e eu tenho o número 5. De acordo com a regra, é um número decimal exato se ele tiver decomposto apenas pelos números 2 e 5. E de fato foi o que aconteceu aqui. Então a hora que eu divido 617 por 500, eu já sei que esse número vai dar exato, que o resto da divisão tem que dar 0. E por isso eu não tenho como errar, porque se não der 0, eu errei a conta. Eu tenho que fazer de novo. E aí, no caso, a divisão aqui deu 1,234. Logo, um decimal exato. Ok? Eu espero que vocês estejam entendendo toda essa explicação. Caso não consigam assimilar, coloquem nos comentários, coloquem suas dúvidas e a gente vai se conversando e resolvendo essa situação. Ok? Terceiro, 17 sobre 180. Então, o que eu faço? Pego 180 e decomponho. Olha lá de novo, um número par divisível por 2 dá 90. 90 um número par divisível por 2 dá 45. 45 termina em 5. Aí você fala assim, eu vou dividir por 5, porque eu já sei que o critério de divisibilidade, o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Porém, eu coloquei 3. Por quê? Porque eu tenho que seguir a ordem. E o 3, ele é o número que divide o 45 antes do 5. De que forma mesmo? Tem no canal, mas vou dar um spoiler para vocês aqui. 45, quando eu somo os números, ele dá 9. 4 mais 5, 9. 9 é um número da tabuada do 3, ou seja, ele é divisível por 3. Por ele ser divisível por 3, o 45 é divisível por 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. 15 é um número da tabuada do 3, ou seja, olha lá, 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. Aí sim, volto lá para o 5. 5 dá 1. Aí eu observo o quê? Que apareceu aqui um número que não é nem 2 e nem 5. O número 3. Logo, ele não é um número decimal exato. Ele é uma dízima. E se ele é uma dízima, essa dízima periódica. Ok, então se eu dividir 17 por 180, eu obtenho 0,09444, olha lá. Dízima, por ser infinita, periódica, porque tem um período igual a 4, aonde ele se repete. É simples assim mesmo. E eu vou colocar para vocês exercícios para poder vocês resolverem. Na quarta-feira a gente explica tudo de novo para vocês. Nesse ponto, alguém perguntaria, em vez de dividir o 45 por 3, por que já não dividiu por 5 para dar um decimal exato? Seria bom relembrar a obrigatoriedade de, quando está fazendo decomposição, dividir em ordem crescente pelos números primos. Não pode pular nenhum deles. Se for divisível, em ordem crescente. Não pode pular do 2 ao 5. Exatamente. Então, se isso acontece, então nós não podemos, né, pular números. E pela ordem,
como eu disse a vocês, né? Na ordem vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 5, então eu tenho que ir por 3, porque antes de ser dividido por 5, ele é um número divisível por 3, e por isso eu faço essa divisão, ok? Exercício. Então, para vocês, o exercício proposto é: assinale E decimais exatos ou P dízimas periódicas. Quais são as frações? Na letra A nós temos 11 sobre 10, na letra B 13 sobre 3 e na letra C menos 1/4. E aí vocês respondam e na quarta-feira nós vamos corrigir fazendo todos os comentários exatamente como fizemos na aula de hoje. Então quem perdeu a explicação de hoje vai ter uma nova explicação na quarta-feira. Mas não é bem exatamente perder, né, pessoal? A aula fica gravada e disponível para vocês. Portanto, assistam quantas vezes vocês quiserem. Obrigada pela companhia de vocês e até quarta-feira. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.